alguma... A anexina é uma proteína que se liga a marcadores de morte celular. Ou seja, o que acontece? A gente pega essa amostra seminal, realiza um gradiente de densidade, e aí o que a gente conseguir desse gradiente, a gente vai juntar com essa solução que vem nesse kit. E aí os espermatozoides que têm a fragmentação aumentada, que vão estar em processo apoptótico, liberando a fosfatidilcerina, vão se ligar a esses grânulos magnéticos que têm a anexina acoplada. A gente coloca essa solução junto com a amostra seminal em um tubo nesse campo magnético. As barras magnéticas vão puxar esses grânulos para cima, junto com esses espermatozoides que estão em processo apoptótico, e os espermatozoides que não têm a fragmentação aumentada vão ficar no fundo do tubo formando o pellet. Depois desses 15 minutos, a gente tira esse sobrenadante e consegue selecionar só os espermatozoides livres da fragmentação de DNA. Na teoria, a técnica parece ser muito boa, mas na prática já foram feitos alguns estudos que, por conta do gradiente que é feito no início da técnica, essa fragmentação pode aumentar ainda mais. A gente já sabe que o gradiente de densidade é uma técnica que aumenta a fragmentação do DNA, então não tem por que a gente fazer uma técnica que vai aumentar mais ainda a fragmentação desses espermatozoides. E já foram feitos alguns outros estudos também que perceberam que não tem muita diferença de nascidos vivos em relação à técnica de PICS. Então, ela foi adicionada ao manual, mas ainda não está sendo muito indicada para uso. Dentro de congelamento, eles adicionaram a questão da vitrificação, que é o congelamento ultra rápido. Atualmente, a gente faz congelamento rápido da amostra seminal. E aí, então, eles adicionaram por conta de amostras que tenham concentração muito baixa de espermatozoide, ou então para a gente conseguir congelar um único espermatozoide que seja encontrado. Mas também é uma técnica que está em procedimento experimental, não é feito dentro das clínicas, é uma coisa que ainda tem que ser estudada, mas que eles já adicionaram ao manual, porque pode ser uma técnica que seja utilizada na próxima edição do manual. Como eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre categorias de motilidade, além da mesa aquecida que eles falaram para a gente adicionar no microscópio, eles alteraram a questão da motilidade. Na quinta edição, em 2010, eles separavam como móveis progressivos, não progressivos e imóveis. Agora, eles separaram esses móveis progressivos em rápidos e lentos, como já era feito também no manual de 99, em 2010 alterou e agora em 2021 voltou novamente a ser como antes. Ou seja, a gente vai fazer a leitura de móveis progressivos rápidos e lentos, móveis não progressivos, que são os espermatozoides que sofrem batendo a cauda, não saem do lugar, e os espermatozoides imóveis. E o que mais tem sido falado são sobre os novos parâmetros. Nesse manual, agora de 2021, eles não colocam os valores como valor de referência, não querem que seja um ponto de corte, porque eles dizem que eles não têm como colocar um único valor para uma população mundial. Cada população vai ter um estilo de vida, vai ter uma característica diferente seminal, então eles não podem botar esse valor como um ponto de corte. O que eles indicam é que seja usado o percentil 5, mas que cada médico vai ter que ler o laudo e entender, dentro do contexto clínico do paciente, o que é dentro da referência para aquele paciente. Ou seja, eles falam muito sobre individualizar a leitura de cada laudo para cada paciente, não colocar um ponto de corte único e se o paciente está abaixo daquilo ali, ele é infértil, acima daquilo ali, ele é fértil. Não, você lê o valor e entender conforme o contexto clínico desse paciente. Aí, nesse slide, eu coloquei os parâmetros antigos, de 2010, e os novos parâmetros. E aí, como eles falaram que não falam qual é o percentil a ser usado, eles só indicam que seja o 5, eu acho que seria legal se a gente colocasse os 3, o menorzinho, o do meio e o maior, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente tem de valor e o que cada paciente vai se encaixar dentro desses valores. A conclusão em relação a todas essas alterações que são mais específicas para dentro do laboratório e para a leitura do laudo para os médicos.
é a mudança da categoria de motilidade, que eu acho que deve ser alterada, a maioria dos lugares já estão alterando, para diferença desses móveis progressivos para rápidos e lentos. E esses novos parâmetros, queria discutir com vocês o que a gente faz no laudo aqui da origem. Se a gente coloca só o percentil 5, se coloca 3 percentis para a gente poder debater dentro do laudo, conversar sobre isso para ver qual vai ser a melhor forma para a leitura dos médicos. É isso. Muito obrigada. Vou voltar aqui nesse daqui. Muito bom, rápido e objetivo. Eu já tenho opinião formada, percentil mínimo. Queria ouvir os demais. E tem umas dúvidas técnicas com relação à placa aquecida. Okay. Isso sempre implica em aumento de custo e eu queria saber se tem alguma solução barata para a placa aquecida. Então, é uma recomendação. Não seja aqui. Oi? É uma recomendação. Todas essas alterações que foram dadas pelo manual são recomendações e eles falam para você, dentro do seu laboratório, entender se isso vai ser bom ou não, se vai continuar a mesma coisa. São recomendações dadas, não é obrigada a trocar. Então, eu botaria o percentil mínimo para que não gere confusão, senão vai ser um eu não sei se tem alguém aí, a Renata ou a Patrícia, alguém aí de BH. Eu tinha comentado com a Renata e ela estava pensando em colocar uma tabelinha. Queria saber se colocaram mesmo uma tabela ou ficaram no 5º percentil. Aqui é a Patrícia falando. Aqui na arte, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Aqui na arte, eu coloquei a tabelinha com o percentil 5%, 50% e 90%. E aí coloquei embaixo que 5% da população normal que tiver aquele parâmetro seminal tem como conseguir uma gravidez em 1 ano de tentativas. Então, eu expliquei o que significariam, né, esses percentis numa legendinha embaixo. Mas fiz provisoriamente, né, esperando a decisão aqui em conjunto. Bom, eu concordo com o doutor Marcelo. Eu acho que, assim, a gente, na parte clínica, recebe uma evolução de espermograma. Normalmente, o paciente ou ele já vem com o espermograma, um espermograma realizado para a gente acaba pedindo um novo, né, confirmatório, e muitas vezes pode ter confusão de interpretação quando a gente muda muito essa leitura. O que eu acho que valeria a pena, ao invés de ter uma tabela, isso é uma opinião minha, é a gente discriminar que aquele valor de referência ele representa o percentil 5, que são 5% dos casais que engravidaram suas esposas tinham esse parâmetro de referência. Eu acho que botar a tabela pode gerar um confundimento de interpretação, até porque a clínica fornece espermograma não só para nós, que trabalhamos diretamente com a reprodução, mas para outros médicos que não trabalham, né? E que talvez não estejam tão atualizados quanto a essas questões aí de manual novo. Então, eu acho que mudar muito a cara do que já tem pode ser um problema, pode trazer mais dúvida, pode trazer mais questionamento nesse caso. Minha opinião, né? Sem dúvida, em relação a... A gente não vai dar, então, um laudo final, né? Onde aqui é uma conclusão, normosostérmico, aceno, ou ainda assim a gente vai continuar dando, já que eles colocam no manual que não é mais um diagnóstico, né? Seria realmente só para o clínico ter um parâmetro de referência. E então a sugestão seria não colocar mais uma conclusão geral no final. E o que vocês acham? Eu tenho certeza que a gente não tem que colocar, Patrícia, conclusão, né? E deixar o clínico que vai assistir o paciente interpretar o que está sendo um laudo. Eu colocaria só o percentil 5 como valor mínimo de referência, até porque concepção é um fenômeno multifatorial.
espermograma tem baixa sensibilidade, especificidade e valor preditivo, entendeu? Então, é um teste ruim. Então, gerar uma conclusão que depende de um fenômeno multifatorial baseado num único exame, sei lá, confuso. Cara, mas tem uma coisa aí. Tem, inclusive, uma tabela muito antiga do Aitken, que ele mostra a chance de gravidez de acordo com a qualidade do sêmen. E você vê que praticamente nunca zera, né? Existem casos. O problema é que o ginecologista comum receber um laudo sem orientação, a maioria dos ginecologistas comum, a maioria dos ginecologistas não vão saber nem o que é percentil, cara. Mas o Sampaio, não é percentil, mas o valor mínimo de botar como valor mínimo de referência, entendeu? Ah, sim, valor mínimo de referência. Tá, aí tudo bem. Valor mínimo, beleza. Porque eu acho que colocar que representa 5% dos casais que engravidaram suas esposas em um ano, segundo o estudo da OMS, eu acho que essa observação vale ser colocada, porque aí ele vai entender que aquilo ali é o que representa aquele valor, não falar nem percentil, entendeu? Valor de referência, observação, representa 5% dos casais que engravidaram suas esposas, segundo o estudo da OMS 2021. Porque eu vejo isso na prática, nas vezes que eu vou dar aula para urologista para falar de espermograma. A leitura é o seguinte, tem 16 milhões, está normal, toca barco, vida que segue, né? E não há um entendimento de que o foco de uma normalidade, que isso é uma subfertilidade, né? Não é isso, não é o 5%, é o 50%, é o 70%. Né? Mas eu acho que é importante não mudar tanto, mas alertar de que aquilo ali não é totalmente normal, né? Oi, exatamente por isso que eu acho que a gente tinha que colocar o valor médio, né? A mediana, digamos assim. Porque a impressão que dá é isso. Tem 15 milhões, agora 16 milhões por ml, então tô ótimo, a culpa não é minha, né? E não tenho que fazer nada para melhorar a minha parte. Mas a gente sabe que 95% dos homens que engravidam estão acima disso, né? Então, assim, ou coloca valor mínimo de referência, ou eu acho que eu colocaria o percentil 50%. Vai ficar um pouco mais confuso, mas eu acho que a gente não tem que se pautar esperando que as outras pessoas não vão ser atualizadas o suficiente. Eu acho que a gente tem que fazer o mais atualizado possível. Não sei. Eu acho que poderia pôr uma observação no laudo. Da mesma forma que o manual colocou que esses valores não são valores de referência, não são pontos de corte, você não pode diagnosticar o paciente através desses valores do exame, eu acho que a gente poderia colocar uma observação embaixo, exatamente da forma que o manual botou, e colocar ou só o 5, ou o 5 e o 50, e aí o médico vai ler e vai conseguir ver em relação ao paciente dele. Eu acho que tem que simplificar isso aí, concordo com a Andresa. A gente tem que simplificar. Colocar a velha frase, né? Esses são valores de referência, não determinando o grau de fertilidade do homem. Aqui, ó, segundo o manual, esses novos parâmetros não devem ser usados como ponto de corte para decisões clínicas quanto ao tratamento de infertilidade do fator masculino. Concordo, e nunca foram. E aí o seguinte, meu receio é o seguinte, se pensando em nós não faz diferença, mas pensando no urologista, lembra que todo mundo quer solução pronta, não quer ter que pensar, né? Não é essa parte? Eu tinha feito por isso que eu acho que escrever uma frase do tipo esse exame não é o único determinante da fertilidade do casal. Não é o único. Depende da interpretação a critério médico. Igual vem uma porrada de laudo assim, né? Depende da interpretação a critério médico. Eu fiz uma apresentaçãozinha que acho que a Bia tinha me pedido. Eu não sei nem se é cabível ainda, né? Não sei. Para discutir a parte simples. Aqui, deixa eu falar um pouquinho. Peraí, deixa eu aparecer. Quem é que está falando? Sou eu, Renata. Olá, Renata Bossi. Aí sim. Olha só,
Quando eles mudaram os parâmetros em 2010, a gente escreveu uma frasezinha do New England no final do laudo, né? Eu acho que realmente a gente vai ter que tirar a conclusão, já que o objetivo do manual agora não é dizer se está normal ou anormal, o médico vai ter que tomar a decisão do que fazer. Então, a gente não vai botar lá normosospermia ou asteno, o que seja. Então, vamos tirar a parte da conclusão e deixar a tabela com o percentil 5. E a gente já tinha colocado há muito tempo atrás uma frasezinha do New England. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou ler, que é mais fácil, né? O artigo, na verdade, é bem antigo, ele é de 2000. E ele fala assim: os parâmetros que predizem a fertilidade são concentração acima de 48 milhões, motilidade acima de 63% e 12% de formas normais. Os parâmetros que predizem subfertilidade são concentração abaixo de 13, motilidade menor que 32 e morfologia abaixo de 9. Os valores preditores de subfertilidade são considerados indeterminados. Os valores entre, né, os preditores de fertilidade e subfertilidade são considerados indeterminados. Então, a gente colocar a tabelinha dos 5% e explicar o que quer dizer, né, que, assim, beleza, deu 15 milhões, você está normal, mas só que não, né? Do ponto de vista reprodutivo, não está normal para conceber. Então, se a gente deixar essa frasezinha, eu acho que ajuda. E colocar percentil 50, 90, não vai rolar, vai dar uma confusão danada na cabeça deles. Renata, minha única questão é que se você pega um indivíduo com filhos e fizer espermograma nele todo mês, você vai encontrar exames abaixo do padrão de normalidade em 12 meses, entendeu? Então, é um exame que não tem essa capacidade preditivo que a gente gostaria que tivesse, entendeu? Então, isso eu explico todo dia quando eu falo com o paciente sobre espermograma, entendeu? Mas igual você falou, se o ginecologista comum pegar esse espermograma e não tiver uma referência, ele vai falar assim, mas botaram exame errado aqui, ó, não botaram nada, como é que eu vou saber? Entendeu? Eu acho que tem que a tabelinha aí como... Eu concordo, Renata. Até porque, por exemplo, quando a gente pede uma ressonância magnética, se o cara não mandar o laudo, né? Então, tem que ter um certo valor de referência. Vale, concordo com você. Inclusive, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrando a variação do sêmen. Eu vou te contar o caso mais espetacular, e eu não vou saber a resposta final, mas esse é o caso mais espetacular que eu tive de sêmen ruim na clínica. O cara me chama até hoje de Marquinhos. O cara tinha entre 1 milhão e 3 milhões sempre. Um dia chegou ele e a mulher no meu consultório e disse assim: doutor, ela está grávida. Marcos, ela está grávida. E o negócio é o seguinte: explica para ela qual é a chance. Aí, usando essa tabela do Atkins, era mais ou menos 1 para 20 milhões a chance dela engravidar por relação sexual. Falou: você está vendo? É por isso que a gente precisa fazer o DNA. A mulher deu a maior sacada que eu já vi na minha vida. A mulher virou e falou o seguinte: não, nós não viemos aqui para poder fazer DNA. Nós viemos aqui para comunicar ao Marcos que nós vamos separar. Como assim? Ué, se fizer o DNA, der que é seu, eu quero separar porque você desconfiou de mim. E se der o DNA, der que não é seu, você vai separar de mim. Então, a única conclusão é o divórcio. Resultado: não sei o DNA, afinal, se era de um ou de outro, entendeu? Muito bom. Aí, por isso que eu acho que essa orientação da Renata aí, eu acho que tem que dar um norte pro cara. Né? Porque... Deixar só os números lá, ele vai ver lá, sei lá, 16 milhões, vai ficar perdidão. Inclusive o médico, não só o paciente, né? Mas se a gente colocar como só botar o percentil 5 e colocar uma observação que isso representa exatamente o que representa. Exato. Colocar essa observação aí para o cara saber o que é que significa. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque é uma orientação. Se botar as 3 colunas, os 3 percentis, eu vou te falar. Nem vai voltar a fazer em laboratório de análises clínicas o espermograma, se a gente botar essas 3. Sim. Nunca colocamos os 3, sempre teve 3 percentis, por que agora a gente vai colocar? Sim. Não precisa.
Mas isso, se fosse esse o caso, a gente já teria que ter colocado anteriormente, entendeu? Exatamente. Essa polêmica surgiu justamente porque eles frisam bastante nesse novo manual para não usar o quinto como ponto de corte, como referência, tipo um valor absoluto. E aí muitas pessoas estavam assim, poxa, como é que vão fazer, né? Não bota nada, bota o quinto, bota uma tabela, o que faz? Mas, Falei, Natália, bom, vamos... se a gente colocar o percentil 5, colocar que acima de 15, maior ou igual a 16 milhões, tá? Eu não decorei a mobilidade dessa vez, a motilidade, como é que é, né? Porque, enfim, eu acho que eles simplificaram no de 2010 e complicaram no 2021, na minha opinião. O cara simples... Alguém sabe dizer se a CRM... Você sabe algum dizer para mim, esses dias não estou tendo tempo de abrir nada para ler, não sei nem quanto tempo tem que ler um artigo, já está me sentindo mal com isso. Alguém sabe me dizer se a SRM ou a Escher posicionaram? Tinha algum parecer ou alguma sugestão? Eu acho que já tem um artigo, mas eu também não tenho certeza. Porque a gente deveria esperar um pouquinho, talvez, essa decisão, porque nem sempre eles concordam, né, cara? Aí essa SRM, ela emitiu ano passado um novo guideline sobre diagnóstico de fertilidade masculina, mas ainda pautado no manual de 2010, né? Eu não sei se eles vão fazer alguma errata em cima disso, devem liberar alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, não, né? O OMS depois do Covid, a gente ficar seguindo muito por ela. Entendeu? Eu colocaria o percentil 5, colocaria com o objetivo é acima de, né, do valor de referência e botar uma observação embaixo. É uma boa ideia mesmo. Olha só, a gente já tinha essa tabelinha aqui, tá vendo? No nosso espermograma. Peraí, deixa eu melhorar. Ó, já tinha essa tabelinha, tá vendo? Com os valores, a frasezinha que eu disse. Tá dando para ver aí direitinho? Sim. Então, a gente refaz essa tabelinha e reescreve a frase e tira a conclusão aqui, né? Aí a conclusão não vai caber mais. Tipo, eu acho que é isso. Porque a gente dá os valores e o médico e o paciente vão interpretar lá da forma que eles acharem que está correto ou vão encaminhar para outro médico. Né? Então... Com certeza. Exatamente. Eu acho que você e o Marcelo estão falando basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Senão a gente vai complicar demais. Botar o percentil 5... E usar o mesmo padrão, né, Vale? Rio e BH, o mesmo padrão. Rio, BH, arte, o mesmo laudo. Sim. A gente pode discutir, então, depois, Renata e Patrícia, a gente vê uma frase legal, bonitinha. Pode ser pra gente que não seja em embriologuês. O leigo conseguir entender. Sim, acho legal essa parte de falar que 5% da população geral alcança a gestação em até 1 ano de tentativa com esses valores apresentados no manual. Isso, coisa assim. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Acho que a gente podia usar a palavra valores comparativos, ao invés de valores de referência, ou valores para comparação, algum termo assim, que não taxe, né, como referência. Sim. Deixa eu só aproveitar, porque a Andressa tocou no assunto sobre vitrificação do espermatozoide. E nós estamos, Sampaio, nós estamos debatendo aqui, está havendo em paralelo aqui uma conversa sobre biópsia de testículo em indivíduo com azoospermia secretória, se faz congelado, se faz fresco, enfim. E a gente já viveu esse período durante muito tempo. Eu não quero voltar a fazer fresco,
por N motivos, né? Porque tem casal que não vai optar por banco de sêmen, a gente teria que ter uma amostra de sêmen congelado. Se não encontra, tem casal também que não vai querer passar por estimulação ovariana e coleta de óvulo. No entanto, a gente está tendo alguns obstáculos em indivíduos que a gente tem muito, muito pouco espermatozoide. E eu queria que vocês pensassem numa solução. Natália e Renata. Vale, eu conversei com o Miguel sábado, e ao contrário do que a gente tem de resultado ruim com biópsia testicular lá, ele me disse que ele praticamente 100% dos casos ele faz a biópsia prévia, congela e usa. Até a teoria dele é porque com o processo de congelamento desencadeia uma reação acrossômica que ajudaria na ICSI, certo? E ele está fazendo assim, congelamento. Só que ele fala que ele não tem problema nem no ultra rápido. Pô, Miguel tem o maior banco de sêmen da Espanha, né, cara? Toda experiência em sêmen, ele já vitrificou, já fez tudo que a gente pensar. E ele me disse, qualquer coisa eu vou pedir para ele. Então, se ele me manda um protocolo de como ele está congelando essas biópsias. Ou então, o Sampaio, ou a Natália, ou a Renata, ou as duas, conversarem com ele sobre congelamento de pequenas amostras, porque esse é o ponto. Pequena quantidade de espermatozoide. No manual, eles falam da questão da vitrificação mesmo com baixa concentração, ou até um único espermatozoide. Aí é um tipo de crioprotetor diferente do congelamento rápido. Mas o que eles falam é que no descongelamento dessas amostras, eles não estão tendo resultados tão bons, que por isso eles dizem que é um procedimento experimental ainda, não colocam já como um procedimento para ser feito. Segundo o manual, é isso que eles falam sobre a vitrificação dessas amostras de pequena concentração ou de um único espermatozoide. E outro detalhe é o tratamento da amostra de biópsia, sabe? Que eu acho que a gente está... primeiro, eu acho que tem que esmiuçar muito mais a amostra, e a segunda é que eu sou super a favor de uso de enzima para dissolver tecido caso não se encontre espermatozoide, entendeu? Que é algo que eu vim falando só tempão. Na aula do congresso agora, o Peter Schlegel, ele trabalha com coleta de biópsia final da tarde anterior. Ele faz a biópsia no final da tarde anterior à coleta da punção, deixa aquele material descansando sobre a ação enzimática, se eu não me engano, eu não lembro qual é a enzima exatamente. Colagenase. Colagenase, Colagenase é a 4. Isso. E aí ele vai fatiando a amostra para encontrar o espermatozoide e usa aquela amostra meio que a fresco, né? Não é um afresco imediato, mas é um afresco de menos de 12 horas, alguma coisa desse tipo. Eu tenho uma pergunta para o virologista, então. Mas, Igor, e nos indivíduos que não encontram espermatozoide, o que faz? Ele falou o problema não foi resolvido. Isso aí ele não falou. Esse problema a gente continua. Para embriologista, se a gente congelar, achou o espermatozoide, seria mais interessante sair dissecando e congelar os espermatozoides, ou, seguindo a teoria de tamanho de células, seria mais interessante, já que já tem o diagnóstico positivo, congelar o tecido e deixar para esgaçar depois? Eu prefiro congelar o tecido. A gente observa... Foi o que a gente fez durante muito tempo, sabe? A gente continua fazendo isso. A gente vê a fresco, sem uso de ativador, já congela aquele fragmento lá, né, esmiuça, né, sem colagênio, e congela. A gente está até usando um meio diferente agora, sem gema de ovo. Vamos ver os resultados aí, se vão ter equivalência. Mas biópsia boa é biópsia boa. Você pode congelar do jeito que for, ela vai descongelar bem. O grande problema são essas biópsias que você tem 1 a cada 20, 30 campos. Então, se você descongelar, o resultado vai ser ruim, né? Seja com meio assim, assado. E para você congelar espermatozoide por espermatozoide, igual as meninas falaram, ainda é experimental. Existe aquele
aquela plaquinha. Sperm VD. Sperm VD. É o slip. O seu... parece uma plaquinha, um Lzinho que você põe na placa de ICSI, cata e vitrifica os espermatozoides ali, põe no tubinho e congela. Mas eu não, sinceramente, eu não vejo como fazer isso, não. Melhor congelar a amostra da biópsia, porque aí você vai perder muito tempo procurando depois, vai. Mas o ideal para mim, de todos os mundos, é fazer a biópsia fresca. Isso para mim... Mas o problema, Renata, é que isso implica em ter paciente está ciente que vai usar remédio, vai fazer uma fertilização in vitro sem chegar ao fim. O que a gente fazia antigamente, na época, logo no início, até 2006, a gente fazia... Você tinha que ter uma amostra de sêmen de doador de backup, que não sabe se vai usar, né? Porque se a biópsia é positiva, então isso implica em custo, num custo absurdo. Tem casal que vai optar por não fazer nada, entendeu? Aí colher os óvulos e vai descartar. O paciente faz, no mínimo, uma preservação da fertilidade. Se o marido não aceitar um sêmen de backup, ela troca de marido e já tem os óvulos congelados. Não, e além do mais, como a gente já fez isso muito aqui, fazer biópsia no dia lá e dar negativa, passa às vezes 1 ano, 2 anos, a mulher convence o cara, filho, você aceita banco, eu troco de marido. Entendeu? Não tem pessoal, posso dar um palpite? Com relação à enzima, Vale, eu cheguei a testar e várias pessoas, Emílio também começou a testar, uma opção de gente amiga minha testou. Cara, fica uma nhaca para se achar espermatozoide no microscópio, cara. É muito melhor porque fica viscoso demais. É muito melhor esgaçar mecanicamente do que por enzima. Fica não, mas eu digo mas depois, Sampaio, seria enzima para depois que dissecou e não achou, aí sim usar enzima, entendeu? Como o tiro de misericórdia, entendeu? Entendi. Aí você usa enzima, vê o espermatozoide, mas não consegue catar no microanipulador, entendeu? Ótimo lá, cara, mas não consegui pegar na agulha. Pois é. É pior ainda. Achar e não conseguir pegar. Eu não sei se é diferente, tem que testar, assim, numa biópsia. Mas eu acho também que vai mudar completamente a textura ali, não vai dar um chiclete danado e não vai adiantar. Talvez para prognóstico, né? Se for biópsia diagnóstica, mas para usar, né? E não. Talvez, boa ideia, Renata. Não usar, às vezes, para fazer o diagnóstico. Boa ideia. Os casos mais difíceis, né? Que a gente pega homens com testículos muito pequenos, FSH muito alto, em que a gente, na prática, vê que o prognóstico é muito ruim, né? Eu consideraria a fresco, porque acreditando que ali a gente pudesse ter uma oportunidade maior de encontrar pequeníssimos números. Então, por exemplo, um Klinefelter, que a gente tem uma chance de recuperação menor que 30%, isso é conversar, porque a chance desse homem é muito mais de não encontrar do que de encontrar. Então, eu selecionaria, foi a minha sugestão, esses casos. Por mais que o Schlegel lá diga que valor de FSH e volume testicular não são pré-requisitos para dizer que não encontra, na prática, a gente vê que são casos mais difíceis. São os casos que eu, mesmo com o microscópio, encontro dificuldade e o laboratório também encontra dificuldade. Ele até pode encontrar um ou outro, mas não consegue congelar a amostra, entendeu? Então, esse paciente perde aquela oportunidade, aquela janela de oportunidade. Seria casos bem específicos. Essa é a minha opinião. De forma geral, eu concordo com o Marcelo. Em termos, até para a gente no consultório, né, como é que manusear isso com o paciente, ter um sêmen de backup, congelar o óvulo, vai afastar muito o casal, de fazer o tratamento. Posso falar uma coisinha, pessoal? Alguém está ouvindo? Claro, Antônio. Vamos lá. Deixa eu primeiro tomar um partido aqui do pessoal do laboratório, porque eu já fiz muito isso, e é realmente terrível trabalhar com aquelas amostras que você encontra um espermatozoide no Rio e outro no Ceará.
e entre eles uma quantidade grande de hemácias, é realmente complicado de trabalhar, principalmente se esse material for congelado, né? Que se tem raríssimos, é bem mais fácil trabalhar com material a fresco. O que o Igor falou tem todo sentido, tá? Muitas vezes eu fazia a biópsia lá e sofria para encontrar uns raríssimos espermatozoides nesses materiais muito ruins, mas diferente do sêmen que foi coletado de um homem fértil, a fresco e tal, que se você olhar no dia seguinte a gente vai ter muito menos espermatozoides móveis do que logo após a liquefação do material. Nesses materiais coletados de testículo, quando você deixa de um dia para o outro no meio de cultura ali, no dia seguinte, geralmente tem mais espermatozoides móveis do que no dia da biópsia. Então, esse negócio de fazer a biópsia um dia antes, para esses casos muito ruins, eu acho que é interessante, não é mal não, tá? Agora, essa questão que o Marcelo falou faz todo sentido. Quando você tem um material já congelado, você já sabe que tem... Porque nos casos bons, não tem problema nenhum, o material já está congelado, está tudo perfeito, vai fazer. Mas, por exemplo, um caso igual um último que foi feito aí por um casal meu, né? O cara tá ruim para cacete. Então, foram achados raríssimos espermatozoides móveis, só deu para congelar uma amostra. E, conclusão, a paciente só teve um óvulo maduro e que não era grande coisa, porque o caso dela também é ruim. Então, ela agora está partindo, já está no meio de um segundo estímulo, né, para a gente fazer uma nova coleta, mas não quisemos nem descongelar aquela amostra, porque vamos ter, aquele óvulo foi congelado, agora ela vem para uma segunda coleta, para quando descongelar aquela amostra, poder aproveitar ela, porque ela só vai dar para uma tentativa mesmo. Então, para esses casos ruins assim, é complicado. Lá na clínica, realmente eu fazia isso, né? Eu conversava antes de começar o estímulo com o casal, do risco de não encontrar nenhum espermatozoide móvel que desse para fazer a ICSI, né, no dia da coleta dos óvulos e tal, e muitos casais aceitavam, né, inclusive ter esse custo para ter uma amostra de stand-by de sêmen de doador, né, por caso de não se encontrar nada. Muitas vezes não era necessário, talvez até na maioria das vezes isso não era necessário, e a gente acabava tendo esse prejuízo. Muitas vezes também eu falava com o casal, eu vou manter essa amostra de stand-by que vocês compraram aqui na clínica e, caso alguém se interesse por essa amostra, né, um outro caso, eu posso tentar repassar para vocês essa amostra por um custo menor, talvez, do que do banco de sêmen, e aí eu repassava isso lá, eles acertavam direto lá com outro casal que era dono daquela amostra, por exemplo, né? Era uma maneira de minimizar o custo. Mas, realmente, existe esse problema que o Marcelo falou, que você, quando faz a biópsia na hora ali, você corre o risco de não ter nada. Então, o certo seria ter uma amostra de stand-by, se o casal assim concordar. Mas, na minha prática, a maioria concordava. Um ou outro dizia que não queria mesmo, né? Não, sêmen de doador não, então... E aí a gente ia para o tratamento sabendo do risco de não ter nada, né? Aí, quando acontecia, paciência, né? E agora, com esse processo do congelamento de óvulos funcionando bem como está aí na Clínica Origem, eu acho que, num caso desses, pelo menos tem um recurso de congelar esses óvulos para o casal poder pensar melhor o que eles desejam fazer, se vão usar sêmen de doador, se querem fazer uma nova biópsia depois para tentar, mas pelo menos você já garantiu ali que não vai perder os óvulos, ou seja, o tratamento não foi inteiramente perdido. Você conseguiu transformar aquela ICSI num congelamento de óvulos, né? Então, foi válido. Eu acho que é isso, mas eu só tenho que lembrar, Antônio, a cinética do negócio, né? O timing. A gente congela congela óvulo uma hora depois da punção. Então, sei lá, a biópsia talvez tenha que ter sido feita na véspera. Na véspera é o que eu te falei, que eu acho muito bom, acho muito interessante. Às vezes não é prático para aquele casal. Se deixar para fazer tudo no mesmo dia, eu não sei se temporalmente vai funcionar.
Eu acho que de véspera é uma ótima ideia, tá? Na minha prática lá funcionava melhor até do que fazer a biópsia no próprio dia. Eu tinha mais espermatozoides móveis coletando de véspera. Achava uma coisa muito útil. Ô, Igor, é uma coisa a se pensar, tá? Como as biópsias são feitas por você, Igor, chefe. como as biópsias são feitas por você, casos em que a gente tenha a necessidade de fazer fresco, fazer na véspera, para que não tenha risco de passar o tempo necessário para a gente congelar com segurança os óvulos, entendeu? Mas só uma observação. Alguém já pensou as consequências disso para o espermatozoide? Que seja ficar a temperatura ambiente lá, fragmentação de DNA, imprint, o que vai mudar nisso aí? Concordo. Eu tenho minhas dúvidas de deixar a amostra ali um dia para o outro, 12 horas, não sei não. Olha, posso falar de novo? Fiz vários e vários casos assim. E as pacientes engravidavam, os bebês nasciam direitinho. Eu acho que esses espermatozoides que são retirados lá do testículo, na verdade, eles não estão completamente maduros na maioria dos casos. E muitos, nesse período que ficam incubados ali, pode ser até na temperatura ambiente mesmo, funciona bem. Você pode deixar só no meio de cultura, na temperatura ambiente. Eu acho que eles acabam ganhando alguma motilidade, por isso que a amostra aparentemente fica melhor no dia seguinte. E eu tenho só de prática, sei lá, muitos bebês que nasceram com essas amostras assim, coletadas de véspera, eu acho que não deve ter tido nenhum problema, na prática, tá? Não fiz nenhuma pesquisa de DNA, nada disso. Gente, isso já foi testado, hein? Não deu resultado melhor, não, hein? Já foi testado. O PANC é isso aí que o Vale falou, é o time do congelamento de óvulos, isso aí que é o PANC. Agora, tanto que teve uma época que você usava biópsia sempre prévia, tal, aí depois começou a dizer que isso podia prejudicar, que aumentava a fragmentação. Eu acho que não vai fazer diferença. Agora, esse lado aí da 1 hora para congelar o óvulo é que é de lascar também. Aí, olha como que a gente está fazendo aqui. Quando a gente sabe desses casos que podem não ter espermatozoide na biópsia, a gente tem marcado a biópsia mais cedo. Às vezes, pode ser que aconteça até antes da punção ou concomitante à punção. Então, assim, a gente tem um tempo aí para conseguir, pelo menos, ter uma noção. Vai ter, não vai ter. Entendeu? Ou mesmo, a gente deve ter caso aqui que até que sêmen pior do que biópsia, que o marido não vai fazer biópsia e a gente tem que trabalhar com aquele sêmen maravilhoso, né? Então, assim, algumas vezes o timing vai ser perdido, mas se a gente conseguir programar, se a gente souber que a biópsia tem possibilidade de não ter, se é um caso de Klinefelter, igual o Igor falou, eu acho que talvez fosse melhor fazer a biópsia cedinho, no mesmo dia, e se já vai trabalhando aquilo ali, né? Trata, hiperconcentra, põe ativador, cata e deixa preparado. Assim que coletar os óvulos, ou você decide, né? Se não tiver espermatozoide, congela. Se tiver, injeta. Pronto. Eu acho assim a melhor escolha, assim, na minha opinião. É o que eu acho. Como não são muitos casos assim, né? Não é para pegar e fazer, todas as biópsias de testículo vão ser feitas assim. Não, vão ser aqueles casos, né? Mais complicados. A gente sabe que são ruins. Isso. Bem cedinho e a punção no final da manhã, para dar tempo. Exato. Eu acho que é a melhor opção. Para não ficar overnight, acho assim bom. Outra coisa. Mas, de qualquer maneira, a conversa com o Miguel, Natália e Renata seria uma ótima, tá? Claro, a gente sempre pode melhorar o congelamento do sêmen, né? Outra coisa que eu posso... contato dele para passar depois? Pai, você consegue botar elas, fazer um link aí com a Renata e com a Natália? Claro. Falo com o Miguel ainda essa semana. Falo com ele, sim. Ele perguntar o que está fazendo. O ruim da Espanha é que o paciente aceita tanto o banco de sêmen como o banco de óvulos muito facilmente, né? Deixa eu falar mais uma coisinha.
aquele caso que eu falei, né, do casal que você conversou, vocês estão ouvindo? Espera aí. Estão ouvindo aí? Sim. Estamos te ouvindo, Antônio. Peraí. Então tá, peraí. Aquele caso do casal, né, que a gente conversou previamente ao estímulo, e o casal disse que não queria sêmen de doador. É que muita gente não tem assim, não fica muito dentro da realidade, né? O casal fica com aquela esperança, né, quase que na espera de um milagre mesmo, de que no dia da biópsia vai encontrar espermatozoides. E aí, quando chega no dia da biópsia, você não tem nenhum espermatozoide, aí o casal cai na realidade e vê que a situação não ia acontecer aquele milagre que eles esperaram. Aquelas tais amostras que eu falei, né, que outros casais deixaram de stand-by para o caso de não encontrar nenhum espermatozoide, essas amostras eu deixava ali guardada na clínica, porque às vezes não dá tempo, evidentemente, de você pedir ao casal para escolher uma amostra de sêmen de doador, mandar vir do banco de sêmen, isso é inviável. Mas como eu já tinha essas amostras na clínica, eu falava para o casal, olha só, eu tenho aqui umas poucas amostras de outros casais que pediram sêmen de doador para uma situação como a de vocês, mas que não precisaram usar. Eu posso mostrar para vocês aqui o que nós temos, e se vocês tiverem interesse, eu posso comercializar, fica aqui entre vocês e o dono dessa amostra. A ideia é boa, Antônio. A ideia é boa, sim. E quase sempre essas amostras acabavam indo adiante nessas situações. É isso. Natália, então você quer fazer um resumo do que a gente combinou e o que a gente vai fazer em relação ao laudo do espermograma? E eu vou sugerir também um contato. O Fischer, na Alemanha, faz muita tese, e eles são conhecidos lá por resultado de tese, e faz tudo congelado, não faz a fresco nunca. Tá? Então, acho que seria um bom contato para você. A gente tem como mandar um e-mail e aí, de repente, marcar um Zoom, você com o pessoal do laboratório, Renata, do pessoal do laboratório de sêmen, para discutir congelamento de sêmen em pouca quantidade, como é que é feito, enfim. É tudo congelado, não é nada fresco. Tá? Então, resumindo, vamos colocar no laudo só os valores do quinto percentil, vamos definir uma frasezinha de impacto para o final, para ficar comum aos laboratórios Origem e Arte. Vamos tentar o contato com esse doutor Miguel para ver sobre o congelamento ou sobre a colagenase, esse Miguel? Acho que você vai discutir congelamento de tecido ovariano, tecido testicular, ou espermatozoide em baixa concentração, e nós vamos mandar um e-mail lá para o Fischer e pedir um contato com o pessoal do laboratório de andrologia. E a motilidade também, né? A gente vai mudar no laudo do espermograma para ser móveis progressivos, rápidos, lentos, né? Não progressivos e imóveis. E também vamos ver nesses casos mais complicados, como a gente viu aqui, de tese, de tentar fazer a fresco, ver ou a punção de manhã cedinho, né? Nesses casos bem específicos. Enquanto isso, né? Igor, o caso que me vem à cabeça mais complicado que a gente viu, que eu tenha visto, ano passado, é um indivíduo com microdeleção do cromossomo Y, azospérmico. Fizemos... Esse ano, chefe. Foi ano passado. E aí, mas esse ano eu tive um Klinefelter e uma microdeleção. Está grávida. Difícil. Mas, no geral, a gente tem um bom resultado. Eu acho que a nossa taxa de recuperação é até acima da literatura, entendeu? Só esses casos mais difíceis mesmo, que é difícil para todo mundo, né, gente? Tem jeito. Aí talvez esses casos fazer a Eu acho que esse é difícil fresco, difícil congelado. Um indivíduo que tem a biópsia prévia sem conseguir encontrar, entendeu? A gente tem que criar um mecanismo seletivo e você filtrar e você indicar para a gente qual seria... esse caso eu acho que tem que fazer fresco, entendeu? Vou fazer assim, esses casos, quando chegarem aqui na Origem BH, vou falar assim, doutor Marcelo e a Natália adoram fazer esse tipo lá.
Então, pode ir para lá, eles vão ficar muito felizes, tá? Muito amiga, Renata. Poxa vida. Aí, ó. A Andressa vai ser bem-vinda aí para fazer essa biópsia, né? Ficar aí 5 horas sentada no livro. Ainda bota um ionófilo de cálcio, vai ser lindo, tá? Aí a gente decide como vai ser o congelamento aí com o pessoal do Miguel. Beleza. Certo? Então, queridos, até semana que vem, tá? Boa tarde a todos. Adiós. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.